E ela já está com a gente aqui, doutora Luciana Nepomuceno, nossa colunista, professora, advogada, hoje falando sobre violência política, Minas no topo do ranking. A notícia não é boa, Lu. Bom dia para você, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia para nossa audiência. A notícia não é boa. Foi divulgada uma pesquisa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro que aponta Minas Gerais liderando o ranking dos estados nos quais há a maior incidência da violência política. Minas Gerais só perde isso no quadro avaliado, que foi o último trimestre, para São Paulo. Então, não há o que comemorar. Nós tivemos, nos últimos 3 meses, uma redução de 17% dos casos de violência em comparação com os últimos 3 meses anteriores, no qual nós tivemos uma explosão de casos de violência, principalmente contra as mulheres. Pelo menos aqui em Minas Gerais, nós tivemos, no mínimo, 7 parlamentares que foram alvo de inúmeras ocorrências, inclusive de estupro, ameaças de estupro corretivo. O mais curioso, gente, dessa análise é perceber que a violência, ela atinge vários espectros políticos, ou seja, não tem uma maior incidência de um partido de direita ou no partido de esquerda, e atinge também e principalmente os homens. Nós temos uma lei desde 2021 que trata especificamente sobre a violência política contra as mulheres, mas os homens têm maior índice percentual desses ataques. E o crime que é majoritariamente praticado é o crime de ameaça. Então, primeiro vem a ameaça, depois da ameaça passa pela agressão e depois, em terceiro lugar, os homicídios. E aí que está o problema. Por que está o problema? Porque a ameaça pode estar sendo subnotificada. Muitas pessoas não levam ao sistema de justiça aquele listo, e é um crime que é cometido. Então, a gente tem essa estatística, embora ela possa e provavelmente não refletir a realidade. Ô Lu, vamos contextualizar, né, esse conceito para os nossos ouvintes, porque a gente falou mais cedo aqui, a Lu vai falar sobre violência política. O que é a violência política? A gente está falando aí de ameaça, de agressão, mas em qual contexto a gente pode falar que foi uma violência política? Quando a gente fala, por exemplo, da violência política, você falou aí da questão da mulher, é quando se tenta impedir que ela exerça aquela função. Qual que é esse conceito de violência política para a gente começar a entender por que Minas também está ocupando uma posição tão ruim? Exato. O conceito ele é amplo. E quando a gente fala em violência, pressupõe que eu esteja ali, uma briga de um bar por divergências políticas. Não. É toda motivação que tem que ser uma motivação eleitoral, tem que ter uma motivação política. Inclusive, nós tivemos, nos últimos 4 meses, um aumento dos casos de violência contra quem? Pré-candidatos locais, porque esse ano já é ano de eleição. Então, quando eu começo a atacar a pessoa pela uma plataforma de governo, pela campanha, pela proposta, impedindo as mulheres de se colocarem, de se manifestarem, isso não só as eleitas, não, inclusive pré-candidatas e pré-candidatos. Quando a motivação for política, isso já pode ser o suficiente para caracterizar atos de violência, que não são só violência física. A própria ameaça, como eu disse, ela é o crime mais recorrente contra os políticos, contra os candidatos e também contra quem já tem mandato. Então, quando eu mando aquele um e-mail ameaçando a parlamentar, a deputada, a vereadora, por conta de uma opção sexual, isso entra no espectro que nós chamamos de violência política. E eu, infelizmente, vou trazer um dado aqui que a tendência é aumentar neste ano. Nós estamos falando de ano de eleição, os ânimos mais acirrados, e nós estamos vindo de todo um processo de animosidade política, da polarização, o aumento, e aí eu falo, não é só no Brasil, e também agora a gente viu na Argentina, mas o aumento na Europa, dessas lideranças de uma direita radical que tem como um dos fundamentos dentro da pauta dos costumes exatamente o quê? Aí ser contrário ao progressismo, ao liberalismo, uma pauta mais conservadora. Aí, na hora que eu tenho a ascensão desses grupos,
de uma pauta mais conservadora, você consegue entender a violência que é praticada contra as mulheres, contra a comunidade LGBTQIAPN+, exatamente por ser contra toda essa cultura que na pauta de costumes, repito, é defendida por esse espectro político de uma direita mais radical. E aí nós vai vendo que vai se acirrando dentro da sociedade esse discurso de ódio, de intolerância, sendo que a gente quer uma sociedade democrática e, para ser democrática, ela tem que ser pautada na diversidade. Luciana, a gente consegue identificar esses autores, que eu falo na seguinte forma, a maioria desses autores são gente da política, né, outros políticos, ou é a população em si, e em alguns casos até não sem identificar, como é o uso, né, aconteceu nos e-mails que infelizmente a gente viu aqui em Minas Gerais, né, deputadas e vereadoras sendo ameaçadas por anônimos, né, vamos colocar assim, porque utilizou a internet. A gente consegue identificar esses autores? Quem são essas pessoas? Quando existe uma violência intrapartidária, é mais fácil a identificação, porque está lá quem está praticando aquele ato. Ou, por exemplo, quando é ao vivo no parlamento. Quantas cenas a gente verifica, vem divulgada no ar ali, da vereadora que é impedida de falar, tem o microfone cortado, ou inclusive, assediada sexualmente. Isso aí são inúmeros casos recorrentes. Só que hoje, as pessoas que falam os covardes, e aí eu vou falar os indivíduos, que aí eu vou generalizar homens e mulheres, eles se escondem no anonimato. E a internet é muito fácil, a gente vê aqui mesmo. Muitas vezes a pessoa não concorda com o posicionamento que é defendido aqui e é fácil atacar a gente mesmo que está participando do programa é alvo de ataque. Imagina aquele parlamentar ou a parlamentar que defende uma pauta que não agrada a um determinado segmento da sociedade. Isso não é justificativa para você cometer um crime. Nós estamos falando de crime, de ilícitos. E com isso tem sanção e tem punição para esse tipo de comportamento. Porque a gente tem que entender que dentro de uma democracia prevalece a vontade da maioria, mas a gente tem que respeitar as minorias. Esse respeito que é necessário para a gente entender que eu não preciso aniquilar o meu inimigo, e sim entender que ele tem uma posição divergente da minha, mas isso não significa a eliminação daquela pessoa. Ô Luí, quando a gente fala de violência política também, né? Você está falando desses inúmeros casos, Minas, infelizmente, ocupando essa posição que é muito ruim. Tem a percepção, né, ou você no seu dia a dia também, de que quando a gente fala, por exemplo, de violência política, quando vai tratar desses casos, é como se, de certa forma, isso fosse justificável. Não, é porque é um caso ali envolvendo a política, é porque está em pré-campanha, é porque está em campanha eleitoral, é porque é a liberdade de expressão. Tem um pouco dessa questão e, às vezes, a gente não vê a punição na prática e isso criar um ambiente onde a pessoa fala assim, não, eu posso cometer isso aqui porque eu acho que eu não vou ser punido, está dentro do jogo. Exatamente, Carol. A sensação de impunidade acaba legitimando, respaldando determinados comportamentos que são comportamentos, como eu falei aqui, criminosos. Então, a pessoa pratica, muitas vezes, sem a consciência de que ela está cometendo um delito e a vítima, por sua vez, também. De não ter conhecimento, muitas vezes, para bater as portas do sistema de justiça, para falar, olha, eu estou sendo ameaçada e é uma motivação política. Por isso que eu falei, a gente tem esses dados da Unirio, mas são dados que eu tenho certeza que não espelham a realidade em razão de subnotificação. Se nós fizermos um paralelo com a violência contra as mulheres, violência de gênero, não só a política, muitas vezes a mulher não sabe que ela é vítima de uma violência, por exemplo, psicológica, porque ela, na crença, ela acredita que a violência é ela apanhar. E não é. A violência não está só na questão física, da agressão física. Ela tem um espectro muito mais abrangente. Então, quando nós estamos falando de violência política, a subnotificação se dá de você, muitas vezes, achar que você não foi vítima daquele crime. E quando a pessoa ela te ataca por uma motivação política, te ameaça, os próprios homicídios. A pessoa pode ter praticado o homicídio, simplesmente não é tirar a vida de alguém. A motivação, sendo política, entra dentro do espectro que nós chamamos de violência política. Luciana, e isso tudo que você está falando, trouxe para a gente aqui, preocupa muito. Porque se a gente for ver
pegando na sua fala, a gente tem que ter, primeiro, respeito, né? O que a gente não vê no nosso país em relação entre partidos, entre as ideologias, né? Você não respeita a outra, tem que atacar um ao outro. Então, isso aí já, por si só, a gente vai ter um aumento da violência política. E outra questão da punição. Vamos pegar o próprio caso que a gente já está falando aqui das vereadoras e deputadas que foram ameaçadas por e-mail. Até hoje a gente não teve nada e já tem um tempo que isso aconteceu. Então, como que a gente pode acabar com isso? É uma coisa que, para mim, do jeito que nós estamos discutindo aqui, não tem fim. Eu falo que a gente tem que, para mudar a colheita, tem que alterar o plantio. É a regra basilar. Se a gente não mudar o plantio, nós vamos ter esse resultado crescente. Porque da minha percepção, nós temos uma onda crescente desse tipo de comportamento pautado na falsa perspectiva de que a liberdade de expressão. Liberdade de expressão não dá direito a ninguém de praticar crime. É o que eu acabei de falar. O seu inimigo é um inimigo de ideias. Não uma pessoa que tem que ser agredida, violentada, xingada por conta daquilo ali. Você pode divergir. Mas aí, exorbitar os limites do que é o seu posicionamento, nós não vamos construir uma sociedade justa e igualitária nunca. Aí, eu quero colocar mais um ponto para a gente discutir, mas eu vou até deixar para o próximo bloco, mas já vou colocar a ideia aqui para a Lu já ir também, né, formulando, que é indo um pouquinho além disso que a gente está falando, Lu, porque a gente fala da sensação de impunidade. A gente sempre fala muito sobre isso aqui no Central. Enquanto a gente tiver essa sensação de impunidade, crimes como a violência política e outros tantos também vão continuar acontecendo. Exemplo que você disse, violência contra a mulher. Primeiro precisa da informação, a própria vítima precisa saber que ela está no lugar de vítima, que aquilo não é comum, aquilo não é normal. As pessoas ao redor também precisam se posicionar quando veem algo acontecer e a gente tem muito esse gap. Mas aí chegando lá na parte da punição, que vai ser feita, por exemplo, por um juiz, vai passar ali por várias instâncias e a gente ainda tem um perfil de julgadores que não é diverso. Você acha que isso contribui também para a gente continuar perpetuando essas violências, no caso da violência política, da violência contra a mulher? Porque nem sempre a gente vai ter, por exemplo, uma mulher julgando uma violência contra a mulher, uma pessoa preta julgando ali um racismo que o outro sofreu. Eu estou ampliando o debate aqui só para o ouvinte entender. Mas a violência política, ela existe, e aí eu tenho a sensação de que não aconteceu ali no campo da política, é normal, faz parte do jogo. Será que também as pessoas que julgam, né, que vão colocar a pena, também não estão tão inseridas dentro desse contexto, que às vezes a gente não tem a punição adequada para aquele caso quando ele é reportado? Luciana Nepomuceno falando sobre violência política, Minas ocupando o topo do ranking, a gente discutindo aqui vários aspectos. Deixei uma pergunta para ela no último bloco. E repito aqui para você que está, né, conectando com a gente neste momento, Lu, a gente precisa, né, de julgadores, as pessoas que vão decidir, que vão julgar não só os casos individuais, mas as situações também, como é que vai ser essa conduta, como é que vamos agir diante desse ou daquele fato. A gente precisa de mais diversidade dentro desse universo? Carol, diversidade, ela tem que estar presente em todos os poderes da nossa República, não só no judiciário. No âmbito da violência de gênero, aqui mais abrangente do que o recorte da política, nós temos que já existe um avanço. Temos delegacias especializadas para o atendimento daquela mulher, ou seja, é uma política pública que já está mais avançada. Exatamente porque a mulher já tem mais consciência das formas de violência e pode buscar um aparato específico para aquele atendimento quando se fala de violência de gênero. Então, essa mesma preocupação, essa política pública que foi feita em relação à violência de gênero, a gente tem que abrir esse espectro de uma forma que venha a ocupar outros espaços de poder. Exemplo, dentro do legislativo, nós temos um legislativo majoritariamente masculino. E majoritariamente masculino, a gente fala de homens héteros, brancos. É lógico que aquele pensamento desse recorte populacional não representa toda a sociedade. Por isso nós precisamos cada vez mais de mulheres, de pessoas transexuais, de indígenas
para expressar a vontade de uma população que é diversa. Então, nós temos, não é um papo, eu falo quando a gente fala em diversidade, e principalmente uma mulher falando em diversidade, fala, ah, lá vem com a mimimi, lá vem com esse papo chato. Não! Isso aqui é necessário dentro de uma sociedade que é uma sociedade plural, porque nós não vivemos numa sociedade apenas composta por homens. E aí eu vou dar um exemplo prático. Você pode ser uma mulher e falar assim, ah, não quero mexer com política. Não me interesso por política, eu estou aqui, sou dona de casa. Porém, a lei que é feita por um homem afeta a sua vida. Exemplo, uma lei que vai tratar sobre uma licença maternidade feita por um homem, com certeza ele não terá conhecimento de causa, vamos dizer assim, para tratar daquele assunto. Por isso que você precisa de ter, cada vez mais, um contingente que represente esses segmentos. Seria a mesma coisa de uma mulher branca, como eu, ser parlamentar e tratar de lei sobre a população negra. Então, você tem que ter essa representatividade, é por isso que você tem as comissões no Congresso Nacional, você tem no próprio Executivo essa setorização para que trate daquele assunto por uma equipe especializada. Então, quando a gente fala em judiciário, a gente não está falando, nós vamos restringir a um poder, Carol. Nós temos que ampliar no Executivo, Legislativo e também no Judiciário. E isso o ministro Barroso, o presidente do Supremo, tem desenvolvido agora para trazer trazer as mulheres para compor o judiciário de uma forma mais equânime com os homens. Ele propôs agora, junto ao CNJ, que nas listas de promoção por merecimento haja uma alternância. O que significa isso? Se foi nomeado um homem, a próxima vaga obrigatoriamente vai ser ocupada por uma mulher, para garantir que haja exatamente essa isonomia de gêneros no âmbito dos tribunais. Então, foi uma excelente iniciativa que ele tomou para exatamente garantir que nós tenhamos representatividade dos gêneros no âmbito judiciário. Você acha, na sua opinião, Luciana, que é um pouco, né, do jeito que está sendo feita, né, e eu também acredito que essa mudança é muito válida, mas é uma certa imposição. Como é que a gente muda isso? Né, para não ser impositivo, para as pessoas terem, não só ali no judiciário, mas na questão política, por exemplo, que você sempre defendeu isso aqui. A gente vê que há mudanças, mas também há, por parte dos partidos, uma certa ali, né, malemolência para não ter isso. Né? Tem ali as candidaturas laranjas, né? Vários partidos perdendo aí, por exemplo, nas investigações, mostrando que houve vamos dizer, burlaram a regra, né, para colocar as mulheres. Você vê mudança e como é que a gente pode acabar com esse rebolado dos partidos, por exemplo? Ô, João, eu gosto de fazer uma analogia. Se você é um atacante num jogo de futebol, você quer sair dessa posição e passar a jogar como lateral? Não! Você quer continuar sendo atacante. Então, fazendo esse paralelo com o futebol, é o mesmo na política. Quem está no poder não quer sair para dar lugar para outro, principalmente quando esse outro for uma outra. Então, o que acontece nesses casos? Quem faz a lei, que vai reger as normas eleitorais, é quem está com a caneta na mão e sentado na cadeira no parlamento. Então, se cria, vamos criar cota para mulher. Ok, tem a cota para mulher, mas a gente desrespeita a cota e depois a gente cria uma anistia para os partidos que desrespeitaram. Então, é exatamente, você fala, muitas vezes há uma imposição, principalmente por parte do judiciário, exatamente para tentar coibir essas manobras que são feitas com o objetivo de não observar o que a lei diz de forma obrigatória. E aí, a gente voltando à questão da própria violência política também, que essa violência também prejudica justamente essa ocupação de um espaço que ainda é muito predominado pelos homens, de a gente ter uma diversidade maior, né, Lu? Porque se a gente tem a mulher tentando ocupar aquele espaço, mas quando ela tenta, ela é constantemente vítima da violência política, ela dá um passo para trás e fala, não, peraí, esse ambiente aqui para mim está muito hostil. Exatamente, Raul. Vamos pegar o seu exemplo. Você está aqui, trabalha no 98 e fala, olha,
nessa eleição 2024, eu quero sair como candidata a vereadora. Aí, a primeira vez que você falar aqui, você começa a ser ameaçada no chat da felicidade, você começa a xingada na rua, aí você vai falar, pra que eu vou mexer com isso? Eu já não tenho dinheiro, tô dependendo do dinheiro do partido, eu não sei se o partido vai me dar. E eu ainda tô sendo xingada, agredida, isso é um fator desestimulador para que você se lance na vida pública. Porque os homens são mais acostumados pela própria natureza a apanhar e, inclusive, a brigar. Agora, aí a mulher que resolve falar, eu quero entrar, isso é um fator estimulador. E essa violência política contra as mulheres é estratégia de campanha e é estratégia política. Aquela conduta, muitas das vezes, é feita de forma a desestimular a mulher, inclusive que tiver mandato, para que ela não tente uma reeleição. Porque normalmente as mulheres desempenham um ótimo mandato, existe pesquisa nesse sentido, e elas falam, não quero mais. Por quê? Porque isso aqui não é para mim, de eu ficar aqui sendo agredida, violentada, tendo a família violentada, os filhos ameaçados. Então, tudo isso é, na verdade, estratégia de guerra. É estratégia política para desestimular esses grupos quando eles chegam no poder. Lu, para finalizar, temos esperança de Minas, né, nas próximas pesquisas não ocupar, não figurar lá no topo do ranking? Será que a gente consegue mudar essa situação? Eu não vou esperar a próxima pesquisa desse Observatório Eleitoral da Unirio, porque, pelo contrário, como eu disse aqui no programa, como é ano eleitoral, a tendência é que essas desavenças e esses ilícitos, eles aumentem ao invés de diminuírem. Mas tá aí, o judiciário tá aí, as delegacias de polícia estão aí. Se você se sentiu, de qualquer forma, restringida, ameaçada no exercício dos direitos políticos, bota a boca no trombone. Vai falar, porque só assim você vai ter um aumento do número de casos e, consequentemente, o aumento das repressões. Aí, doutora Luciana Nepomuceno, nossa colunista, professora, advogada, toda segunda-feira com a gente aqui no Central 98, segunda edição. Acompanha a Lu nas redes sociais, @Luciana Nepomuceno. Na semana que vem ela tá de volta com um novo tema pra gente. Lu, obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Até semana que vem.